Oi, queridos alunos, vamos continuar nossa série de aulas sobre citologia. Na aula de hoje eu quero falar para vocês sobre as organelas de origem endossimbiótica e também quero pelo menos introduzir o assunto de respiração celular, pelo menos apresentar a vocês o que é respiração celular. Mas enfim, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Comecemos com as organelas de origem endossimbiótica. Quando eu falo de organelas de origem endossimbiótica, estou falando da mitocôndria e dos plastos, ok? Por que essas organelas são de origem endossimbiótica? Porque tudo indica, né, que essas organelas surgiram quando organismos procariontes invadiram as primeiras células eucarióticas há 2 bilhões de anos, ok? E elas passaram a viver dentro dessas células eucarióticas, essas primeiras células eucarióticas, numa troca de benefícios, num mutualismo dentro da célula, né? Uma endossimbiose, ok? Uma simbiose dentro da célula, de forma que esses organismos procariontes, essas células procariontes, regrediram a organelas, ok? Por isso, essas organelas são ditas de origem endossimbióticas. A primeira que a gente vai falar é das mitocôndrias, ok? Professor, qual é a função das mitocôndrias? As mitocôndrias, a função é muito manjada, né? A função das mitocôndrias é a respiração celular aeróbica, ok? Então, imagine o seguinte, nas bactérias, nos organismos procariontes, a respiração aeróbica acontece no próprio citosol e se utiliza da membrana plasmática, né, para que aconteça essa respiração aeróbica, enzimas lá da membrana plasmática. Já nos organismos eucariontes, respiração aeróbica não acontece no citoplasma, mas acontece dentro de uma organela que tem justamente, que se presta justamente a isso, ok? E essa organela é a mitocôndria. Eu posso dizer também, né, sem nenhum exagero, que a mitocôndria é como se fosse a usina de energia da célula, visto que é uma usina de energia, né, uma hidroelétrica, uma termoelétrica, ela produz energia elétrica que a gente utiliza para fazer todas as coisas na nossa casa, né? Inclusive para eu gravar essa aula para vocês. A mitocôndria funciona da mesma forma dentro da célula. A mitocôndria ela fornece, através da respiração aeróbica, toda a energia na forma de ATP para a célula fazer suas mais diversas atividades celulares, ok? Desde uma biossíntese de matéria orgânica, né? Um transporte ativo. Então, tudo que a célula precisa fazer que se presta a gasto de energia, que precisa investimento de energia, né? A célula vai investir a energia que a mitocôndria vai fornecer à célula por via do ATP. Okay? Então não é exagero nenhum chamar as mitocôndrias de usina de energia da célula. É uma ótima comparação. Okay? Professor, qual é a estrutura das mitocôndrias? As mitocôndrias elas são formadas por duas membranas lipoproteicas. Uma membrana externa lisa, ok? E uma membrana interna cheia de voltinhas, ok? Essas voltinhas formam uma coisa chamada de cristas mitocondriais, ok? Essa membrana interna cheia de voltinhas, que forma as cristas mitocondriais, delimita um espaço dentro da mitocôndria. Esse espaço dentro da mitocôndria eu chamo de matriz mitocondrial. E nessa matriz eu vou ter os ribossomos da mitocôndria, eu vou ter o DNA da mitocôndria e vou ter o RNA da mitocôndria. Então perceba que a mitocôndria ele tem seu próprio DNA, tem seu próprio RNA, tem seus próprios ribossomos, ou seja, ela tem seu próprio genoma, pode
transcrever e traduzir proteínas, então ela tem uma certa independência dentro da célula eucariótica. Inclusive, se a célula precisar de mais energia, de mais aporte energético, as mitocôndrias por si só podem sofrer divisão, né, e aumentar em número dentro da célula para aumentar a produção de energia dessa célula para compensar a demanda energética que a célula está pedindo, ok? Demanda energética que a célula está solicitando, ok? Olha, então veja, professor, mas por que as mitocôndrias têm tudo isso? As mitocôndrias têm tudo isso justamente por conta da sua origem endossimbiótica. Então, professor, mas como é que a gente pode provar então, a origem das mitocôndrias, a origem endossimbiótica? Como é que a gente pode provar que as mitocôndrias têm origem endossimbiótica? Se isso aconteceu há 2 bilhões de anos, não tinha um ser humano para ver isso, relatar, geração após geração, até chegar até a gente, né? Logicamente que não. A humanidade surgiu há 300 mil anos no leste da África, né? Então, muito depois, ok? Mas existe evidências que levam a crer que foi assim que aconteceu. Por exemplo, a mitocôndria ela tem 2 membranas. Tudo indica que a membrana externa da mitocôndria é a membrana do fagossomo, né? Foi fagocitada. E a membrana interna é a membrana do próprio organismo procarionte, né? Do ancestral das bactérias que foi fagocitado, ok? A mitocôndria ela vai ter ribossomos, mas vai ter ribossomos 70S, que nem as bactérias. Os ribossomos de dentro da mitocôndria não são ribossomos 80S, como os ribossomos dos eucariontes, ou seja, os ribossomos igual a ribossomos de bactérias, 70S. O DNA é um DNA circular, ou seja, é um DNA que não tem pontas, que nem o DNA da gente que forma os cromossomos com aquelas extremidades, é um DNA circular, ok? E além desse DNA circular, esse DNA é simples, ele não está associado a proteínas histonas, ou seja, tal e qual o material genético de uma bactéria. O material genético da bactéria é circular, é um material genético simples, porque esse DNA não está associado a proteínas. Esse DNA da mitocôndria é do mesmo jeito, ok? E também o tamanho da mitocôndria é muito próximo do tamanho de uma bactéria, né? Então, são evidências muito fortes que vêm a corroborar essa hipótese de que as mitocôndrias têm origem endossimbiótica, né? Confirma. Então, e qual é a herança? A herança é materna, ok? Ou seja, as mitocôndrias que eu possuo vieram de minha mãe, as mitocôndrias de minha mãe vieram de minha avó materna e assim sucessivamente, numa linhagem materna que liga todos nós a Eva. Então, a mitocôndria de toda a humanidade tem como ascendente a Eva, né? Sempre linhagem materna, ok? É muito fácil entender isso, porque o óvulo já tem lá no seu citosol as mitocôndrias, né? O espermatozoide entra basicamente com o material genético de seu núcleo e também os microtúbulos para formar o citoesqueleto, ok? O resto, tudo, é aproveitado do próprio óvulo. Então, como a mitocôndria está no óvulo, então tem origem materna. Muito fácil de entender. Vamos adiante, mitocôndrias, é isso que eu tinha para falar com vocês. Vamos comentar uma ou outra coisa a mais quando a gente for falar de respiração aeróbica. Vamos para frente, próximo slide. Agora vamos falar dos plastos, porque os plastos são organelas presentes na célula vegetal, ou seja, a célula vegetal tem plastos, as nossas células animais, nossas células, ou seja, as células animais não têm plastos, ok? E esses plastos podem ser classificados como? Eles podem ser leucoplastos ou cromoplastos. Leuco significa branco. Veja os leucócitos, os glóbulos brancos, né? Como disse Leeuwenhoek em 1570, né? Glóbulos brancos. Leeuwenhoek foi quem viu pela primeira vez
esse elemento figurado. Mas enfim, então podem ser classificados em leucoplasto, né? Leuco significa branco, então leucoplasto é justamente porque são plastos sem pigmento, plastos despigmentados, né? E nós temos os cromoplastos. Cromo significa cor, né? Cromado, por exemplo, né? E os cromoplastos são os plastos pigmentados, plastos que têm pigmentos. Então, beleza, nós temos dois tipos de plastos, leuco e os cromo, os sem pigmento e os com pigmentos. Professor, se os leucoplastos são sem pigmentos, de uma coisa eu tenho certeza, para a fotossíntese ele não presta, porque para a fotossíntese eu preciso de um pigmento de cor verde para capturar a luz solar, e isso faz sentido. Então os leucoplastos não servem para a fotossíntese, já que não tem pigmento nenhum. Então para que servem os leucoplastos? Os leucoplastos servem para armazenar coisas, e dependendo daquilo que o leucoplasto armazena, ele pode ser, por exemplo, um amiloplasto. Um amiloplasto é um leucoplasto que armazena amido, como por exemplo nos órgãos tuberosos da planta, o caule tuberoso, que nem a batata inglesa, raízes tuberosas, que nem a batata doce, ok? Então esses órgãos tuberosos, eles têm um parênquima amilífero, ok? E esse parênquima amilífero são células que têm muitos amiloplastos armazenando amido, ok? Ou seja, esses órgãos tuberosos armazenam muito amido, porque nas suas células tem muito amiloplasto, ok? Aí nós também temos os proteoplastos, que são os leucoplastos que servem para armazenar proteínas, ok? Os oleoplastos, que são os leucoplastos que servem para armazenar óleos, eles são muito comuns nas células do endosperma, né? O endosperma, que é o tecido que nutre o embrião lá dentro da semente. Então, as células lá do endosperma, do albúmen, né, do endosperma, vai ter muitos proteoplastos e muitos oleoplastos. Os oleoplastos armazenando óleo lá no interior dessas células, que é reserva de energia para o desenvolvimento embrionário da plantinha. E muitos proteoplastos, que vai ter muita proteína, que tem função estrutural ou plástica, né? Entra na formação do ser vivo. Agora, os tipos de cromoplastos, né? Cromo, cor, então são os plastos que têm pigmento. E eles podem ser xantoplastos, né? Que são os plastos mais amarelados, ok? Eles são mais amarelados porque eles têm um tipo de carotenoide que é um pigmento lipídico, ok? Chamado de xantofila. Aí eu tenho os eritoplastos, que são os plastos alaranjados e avermelhados, e eles são assim alaranjados e avermelhados porque eles têm muito caroteno, que é outro tipo de carotenoide, né? O beta-caroteno e o alfa-caroteno. Inclusive o beta-caroteno é a provitamina A, ok? Tranquilo? Então nós temos os xantoplastos e os eritoplastos. Plastos de cores de cor mais amarelada, e os eritoplastos, que são plastos de cor mais avermelhada e alaranjada. Para que servem esses cromoplastos? Eles servem justamente para dar cor aos órgãos vegetais. Então, os órgãos vegetais que são coloridos, eles são dessa forma colorido muito por conta dos cromoplastos, dos xantoplastos e dos eritoplastos. Então, aqueles frutos que são coloridos, aquelas flores que são coloridas, aqueles tubérculos que são coloridos, eles são assim coloridos muito por conta dos xantoplastos e dos eritoplastos lá no citosol de suas células, ok? E os cloroplastos, cloro significa verde, os cloroplastos, logicamente, que são os cromoplastos de cor verde. E são de cor verde porque tem muita clorofila. Tem muita clorofila, beleza? A clorofila, que é um pigmento proteico, muito parecido com a hemoglobina, só porque a hemoglobina tem como grupo M, ou grupo prostético, o ferro, e a clorofila tem como grupo M, ou grupo prostético, o magnésio. Aí são
são pigmentos proteicos muito parecidos, né? Um de cor vermelha, outra de cor verde, um que tem ferro, outro que tem magnésio, né? Mas as funções são muito distintas, né? A hemoglobina serve para o transporte de oxigênio e a clorofila serve para a captura da luz solar e sua transdução em energia química, ok? Adiante, portanto. Olha, esse desenho é muito valioso para a gente entender o que eu falei há pouco para vocês. Veja só. Lá nas células meristemáticas, né? Lá nas células meristemáticas, ou seja, nas células embrionárias da planta, eu tenho os proplastos, ok? E conforme a célula meristemática, a célula embrionária, vai se diferenciando em células adultas, esses proplastos, eles podem se transformar em leucoplastos, e esses leucoplastos, por sua vez, vai armazenar coisas, né? Amido, óleo e proteínas, ou pode, na ausência de luz, se transformar em etioplastos, em tecidos ali que não estão expostos à luz, ok? Ou em tecidos com função fotossintética, como por exemplo o parênquima clorofiliano, lá das folhas, e que está exposto à luz. Esses protoplastos podem se transformar em cloroplastos, beleza? Que serve para fotossíntese. E esse etioplasto, depois que o tecido fica exposto à luz, né, de repente uma folha que estava na sombra, esse etioplasto pode se transformar em cloroplasto, né, também. E alguns desses cloroplastos podem depois adquirir a função de cromoplastos, ok? Perdendo a função fotossintética, adquirindo aquela função de dar cor a órgãos vegetais. Tranquilo? Então, portanto, aqui a gente tem os 3 tipos que eu falei para vocês, né? Os cromoplastos, aí tem um tipo especial de cromoplasto que é o cloroplasto, e esses são com pigmentos, esse para dar cor aos órgãos vegetais, os cromoplastos, de cor avermelhada e amarelada, ok? E os cloroplastos, que são de cor verde, que servem para a fotossíntese. Temos os leucoplastos, que não têm pigmentos, que servem para armazenar coisas. Tudo isso, obviamente, que na célula vegetal, né? Aqui não há de se falar de animal, aqui nas células vegetais. Agora vamos falar em particular dos cloroplastos. Os cloroplastos são muito importantes, né? O cromoplasto é o mais importante. Então vamos falar em particular do cloroplasto. Então, sobre o cloroplasto. O cloroplasto é a organela que se presta à fotossíntese. A gente diz que o cloroplasto é a organela sede da fotossíntese nos eucariontes fotossintéticos. Quem são os eucariontes fotossintéticos? Os eucariontes fotossintéticos são as plantas e as algas. Então, nas plantas e nas algas, a fotossíntese acontece dentro dessa organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto tem 2 membranas. Uma membrana é muito parecido com o que eu falei para a mitocôndria. Por que muito parecido? Porque ambas têm origem endossimbiótica, ok? Ambas vieram de procariontes que invadiram as primeiras células eucarióticas. Então, tem uma membrana externa lisa e tem outra membrana interna cheia de voltinhas, formando as lamelas que são prateleiras, né? Ó, as lamelas, e os tilacóides. Os tilacóides são essas bolsinhas achatadas que ficam aqui empilhadas, ok? Depois a gente vai falar delas lá em fotossíntese, que é o assunto de... Depois de respiração aeróbica, eu vou falar de fotossíntese. Na próxima aula eu vou falar de respiração aeróbica. E dentro do cloroplasto, a gente tem um espaço, né, uma matriz do cloroplasto, e essa matriz do cloroplasto a gente chama de estroma. E nesse estroma nós vamos ter ribossomos 70S, tal e qual a gente encontra nos procariontes. Nós vamos ter um DNA circular
e simples, ou seja, sem estar associada a proteínas, ok? Tal e qual o dos procariontes, vamos ter RNA. Então, essa é uma forte evidência, né? E apesar de ter o tamanho muito próximo de cianobactérias, que são procariontes fotossintéticos, são evidências muito fortes de que essa organela também tem origem endossimbiótica, tal e qual as mitocôndrias, e também tem linhagem materna, vem da mamãe plantinha, tal e qual as mitocôndrias. Tranquilo? Então, visto isso, interessante. Todo cloroplasto tem clorofila A. Por que todo cloroplasto tem clorofila A? Por dois motivos. Primeiro, que é porque as cianobactérias só têm clorofila A. E tudo indica que os cloroplastos vieram de cianobactérias ancestrais que invadiram as primeiras células eucarióticas. Então, cianobactérias ancestrais que tinham apenas clorofila A invadiram as células eucarióticas há 2 bilhões de anos e deram origem aos cloroplastos, que assim como as cianobactérias têm clorofila A. Por isso que todo cloroplasto tem clorofila A. Pode ou não ter clorofila B, como das plantas sempre tem clorofila B, mas, por exemplo, das algas, as algas pardas, as feofícias, tem clorofila A e C. Nas rodofícias, tem clorofila A e D. Então, sempre tem clorofila A. O segundo motivo é que a clorofila A é a mais importante, porque ela é a única que consegue fazer a transdução da energia luminosa em energia química. Mas isso eu vou deixar para falar bem mais lá na frente para vocês, quando a gente estiver falando única e exclusivamente de fotossíntese. Nesse momento, eu vou introduzir respiração celular para vocês. Então, pessoal, respiração celular. O que seria respiração celular? Respiração celular é o ato de retirar, de extrair energia do combustível biológico. E quem é o combustível biológico? O alimento. Então, quando a gente come, tudo aquilo que a gente comeu, né, vai ser digerido no decorrer do trato digestório. Digestão é pegar macromoléculas e quebrá-las em moléculas pequenas, ou seja, pegar todos aqueles polímeros que são as proteínas, os polissacarídeos, né, os ácidos nucleicos, e fracioná-los nos monômeros, nas menores porções que formam essas macromoléculas, de forma que elas são absorvidas pela parede do intestino e são transportadas pelo sangue para todas as células do nosso corpo, onde nas células do nosso corpo elas vão ser assimiladas. Entre esses nutrientes, nós temos aqueles que vão ter função energética, ou seja, vai ter aqueles nutrientes onde daquele nutriente a célula vai tirar energia. E o ato da célula ir lá no nutriente, lá no alimento tirar energia, a gente chama de respiração celular. Então é um processo de extirpação, de extração de energia do combustível biológico, da matéria orgânica do alimento. Quais são os tipos de respiração celular? Pode ser aeróbica e anaeróbica. A respiração aeróbica é aquela onde, para retirar a energia do alimento, para retirar a energia do combustível biológico, eu preciso de oxigênio, ok? Tranquilo, né? Já a respiração anaeróbica é aquela que acontece a revelia do oxigênio, ou seja, a extração de energia do combustível biológico acontece sem a necessidade do oxigênio, tranquilo? Então, muito fácil, né? Conceitos aí que muito tempo vocês já sabem com certeza. Mas a gente vai se aprofundar na próxima aula em respiração aeróbica e em respiração anaeróbica. Último slide, eu vou dar só termos que eu acho importante que vocês saibam, para que na próxima aula a gente possa se aprofundar em respiração aeróbica. Então, esses são os termos que eu quero que vocês saibam, termos aí que eu estou trazendo da química, estou adaptando aqui para que vocês possam entender com mais clareza a respiração celular, tanto a respiração aeróbica quanto a respiração anaeróbica, ok? Então, o conceito que eu trouxe aí, que eu pedi emprestado da química, é de oxidação e redução, ok? Então, professor, o que é oxidação? Oxidação é quando a molécula
perde hidrogênio, perde elétrons e perde energia, ok? Eu estou falando isso porque a respiração celular é basicamente uma sequência de oxidações, ok? Então, a respiração celular é uma sequência de oxidações. Então, por isso que eu tenho que mostrar para vocês o que é essa tal oxidação. Eita, meu celular, o WhatsApp aqui só mandando mensagem, depois eu olho. Pessoal, então, oxidação, portanto, é quando a molécula perde hidrogênio, ou seja, perde prótons, né? H+, ó, vou ter errado aqui, H+. Perde prótons, perde elétrons, perde energia. Então, a oxidação perde, ok? Então, ó, veja, essa molécula está no estado mais reduzido e ela vai perder hidrogênio, vai perder elétrons, vai perder energia e vai para um estado mais oxidado, beleza? Quero que vocês entendam que oxidação e redução são coisas que acontecem simultaneamente, concomitantemente. Uma molécula só oxida se outra simultaneamente se reduzir, ok? Então perceba que no momento que essa molécula se oxidou, perdeu hidrogênio, perdeu elétrons e perdeu energia, ou seja, foi de um estado mais energizado para um estado menos energizado, simultaneamente a substância B recebeu esses hidrogênios, recebeu esses elétrons, recebeu essa energia e saiu de um estado mais oxidado e foi para um estado mais reduzido, ou seja, foi para um estado de menos conteúdo de energia para um estado de mais conteúdo de energia. Então redução, eu já acabei de falar para vocês, é quando a molécula ganha hidrogênio, H+, né, tá errado aqui, ganha elétrons e ganha energia. Então perceba que simultaneamente a oxidação acontece a redução, porque uma molécula só oxida se outra reduz. A molécula que oxidou perde tudo, inclusive energia, e a molécula que reduz ganha tudo, inclusive energia, ok? Isso é muito importante para a gente entender respiração aeróbica daqui na próxima aula, ok? E por último, eu quero que vocês saibam o que são aceptores temporários de hidrogênio e elétron. O que é um aceptor? Um aceptor é um recebedor, é um transportador temporário. Então, aceptor é um recebedor, é um transportador. Vou falar dos aceptores, ou seja, dos recebedores, dos transportadores temporários, que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, quando a gente estiver falando de respiração aeróbica. Os aceptores de hidrogênio e de elétron é o NAD+, e o FAD. O NAD+, é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. É nicotinamida, quer dizer que é derivada da vitamina B3, né? Vitamina B3, que é a niacina ou nicotinamida, ok? Esse NAD+, ele recebe hidrogênios, recebe elétrons, né? Ou seja, é um aceptor, um recebedor, e ele sai, portanto, do estado oxidado, com pouca energia, e vai para o estado reduzido, né? Rico em energia. A mesma coisa acontece com FAD, flavina, adenina, dinucleotídeo. Ou, professor, flavina é derivada da vitamina B2, né? Da riboflavina. Veja como as vitaminas do complexo B realmente são bastante importantes para respiração celular, para o metabolismo energético, viu? Então, veja só, o FAD também vai receber um receptor, né? É um aceptor, desculpa, vai receber hidrogênios, vai receber elétrons e vai sair de um estado mais oxidado, pobre em energia, para um estado mais reduzido, cheio de energia, beleza? Então, pessoal, aqui é apenas o alicerce, né? Apenas a preparação para a partir da próxima aula, de fato, a gente ir para a respiração aeróbica e as suas etapas, né? Glicólise, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, na próxima aula a gente se encontra com esse assunto maravilhoso e só tchau!